Irmãos e irmãs, que alegria! 31 de março, domingo de Páscoa. Para esta alegria, a Quaresma, a Semana Santa nos encaminhou, a da vitória de Jesus sobre a morte. Estamos com o evangelista João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, domingo de Páscoa, a vida vence a morte. O crucificado é vitorioso sobre as forças da morte. Ele vive para sempre. Tudo se faz novo. A morte não teve a última palavra. Triunfa o projeto de Deus. A sua ressurreição cria uma humanidade nova. Homens e mulheres reconciliados com o destino de eternidade. Igualmente já vitoriosos sobre a presente força da morte. Jesus não é um falecido ilustre que todos choram a morte. O seu caminho não foi interrompido por causa da morte. O humilde servo de Javé que chegou em Jerusalém montado num jumentinho, como vimos no domingo de Ramos, é agora o Senhor, aquele que morreu, mas que vive para sempre. O vivente, como lemos no livro do Apocalipse, o princípio e o fim de todas as coisas. O Pai ressuscita o Filho e seu projeto continua nos seus seguidores. Os discípulos que ele continua reunindo e sob a ação do Espírito Santo enviando em missão. O sepulcro está vazio. Jesus não se tornou um prisioneiro da morte. Uma mulher, veja bem, uma discípula dele é quem faz a constatação. Eis a grande novidade. O testemunho da mulher que não era aceito, agora se torna inconteste. Pedro e João, que dela recebem a notícia, farão a confirmação. É a figura da mulher que, à luz da ressurreição, não pode ficar à margem da comunidade. Aliás, ela fala em nome da comunidade. Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Assim compreendeu o evangelista. João e Pedro então vão correndo ao túmulo. João, mais jovem que Pedro, chega primeiro porque é mais rápido, mas ele não entra no sepulcro. Pedro chega logo depois e é ele que entra primeiro no túmulo. E o que diz o Evangelho? Ele verifica o que aconteceu. Aí está confirmada a presença de Pedro como o primeiro entre os 12. João entrou depois. E o que diz o Evangelho dele? Ele viu e acreditou. Podemos dizer, Pedro foi mais lento para crer, não é verdade? Nós, irmãos e irmãs, hoje é que somos chamados a fazer a experiência do ressuscitado e nele acreditarmos, não nos conformando com um Deus oculto,
e que não possamos conhecer. Olhar a ternura e a misericórdia. Em nós e a partir de nós, seus gestos e atitudes continuam e por isso, confiantes, empreendamos nossos esforços em prol de um mundo mais humano e ditoso, não nos perdendo no vazio, em tantas coisas que não nos levam a nada. Acreditar no ressuscitado, portanto, é esperar ativamente que as horas alegres e as experiências amargas, as pegadas que deixamos nas pessoas e nas coisas, o que construímos ou desfrutamos, generosamente ficará transfigurado. Não mais conheceremos a amizade que termina, a festa que acaba, nem a despedida que entristece. Por quê? Porque Deus será tudo em todos. Feliz Páscoa à nossa diocese, nossos diocesanos, aos que sintonizam conosco pelos meios de comunicação, aos homens e mulheres de boa vontade. O ressuscitado viva nos corações, nas mentes, nas estruturas da nossa sociedade, do nosso mundo. E sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém. Aleluia.